Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Excepcionalmente, o Empower Connection essa semana está indo ao ar na sexta-feira, porque semana que vem é carnaval, não teremos o nosso programa, então nós estamos gravando no dia 17 para poder abarcar aí um período de tempo maior. Lá de Brasília, minha colega Vera Galante. Oi, Vera, tudo bem? Oi, Rogério, tudo bem? Olá a todos, bem-vindo a mais uma edição do nosso Empower Connection. Terceiro episódio da quarta temporada do nosso Isso, programa. terceiro da quarta. Então, tá bom. Vera, essa semana a gente até achou que não ia ter muito assunto, né? Por ser período aí pré-carnavalesco, mas até que conseguimos fazer uma pauta interessante, né? Você quer começar aí pela agenda internacional do presidente Lula? Eu queria comentar a viagem do presidente Lula. Todo mundo cria uma expectativa muito grande de encontro de presidentes, mas esse encontro é super ensaiado antes. Então, as diplomacias trocam os documentos, então o script já está prontinho na hora que eles se encontram. Então, a gente sabia já que ia tratar do meio ambiente. Biden prometeu aportar algum dinheiro para o Fundo da Amazônia. Falaram sobre a manutenção da democracia, como nós já falamos, que é um problema dos dois, né, de fortalecer a democracia, coisa que a gente tem que fazer a cada instante. Agora, é interessante que o Brasil está pleiteando, ou estava pleiteando, a entrada na OCDE com muito empenho. E o Biden trouxe à tona a entrada do Brasil na OCDE dizendo que apoia. Então, isso entraria no comunicado conjunto dos dois governos. Porque, deixa eu retroceder só um pouquinho. Quando eles entram para se reunir, o comunicado conjunto já está pronto, viu? É só para tirar o glamour da reunião, mas em todo caso, por isso que a reunião é tão rápida, eles não ficam horas conversando. Então pronto. É para os fotógrafos, os cinegrafistas. É muito importante ter o olho no olho, as pessoas conversando, é importante. Não vou tirar a importância, não, mas não se resolve nada de novo. Mas, então, a entrada do Brasil na OCDE não entrou no comunicado conjunto porque o Brasil não quis. A OCDE é uma organização que é composta por vários países ricos. Mas ele é um país, é uma organização que nivela a participação dos países pelas políticas públicas, pelas políticas que implementam, e não pelo PIB. Então, por isso que há exigências, e o Brasil já cumpriu várias delas, de implementação de políticas públicas efetivas para poder fazer parte desse clube seleto. Então, ele não é um clube de ricos, ele é um clube de países que levam a sério políticas públicas. Então, isso não entrou no comunicado conjunto. Vimos como foi, o presidente Lula foi muito simpático com a imprensa na saída, ele estava morrendo de frio, elogiou a imprensa e tudo, que estavam lá, que mereciam ganhar muito bem no frio. Foi uma visita muito bem sucedida, sem surpresas, mas muito bem sucedida. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos agora vão trabalhar bem juntos. Eu lembro, Vera, lá em setembro, quando a gente fez aqueles dois programas tentando imaginar como seria o governo Lula e como seria o governo Bolsonaro, né? Antes da eleição ainda, né? Aqueles programas de cenários. Quando a gente gravou o programa sobre o governo Lula, nós falamos sobre isso, né? Quer dizer, que uma das questões aí mais interessantes seria como que um eventual novo mandato do Lula deixaria o Brasil nessa questão aí da entrada da OCDE, por um lado. E outro ponto que eu levantei também, eu lembro, foi a questão do Brasil recuperar o selo de grau de investimento. Exatamente. Das agências de classificação de risco, né? Então, por um lado, agora com essa viagem do Lula aos Estados Unidos, parece que
entrar para a OCDE não é uma prioridade do novo governo, né? Não sei, posso estar Pelo enganado, menos não não sei o em que você público. acha. Pelo menos Publicamente, não em público. mas publicamente, essa semana, o secretário do Tesouro Nacional falou que o novo governo tem um projeto de até o fim de 2026, que é quando acaba o mandato do presidente Lula, o Brasil recuperar a condição, a economia brasileira recuperar a condição aí de grau de investimento nas agências de classificação de risco, né? Pelo menos a intenção, né? Então, essa publicamente o governo não hesita em anunciar, até porque foi na gestão do Lula que o Brasil entrou pela primeira vez, né? Isso. Ganhou esse selo, foi aquela famosa capa da Economist, né? Do Cristo, a imagem do Cristo Redentor lá, decolando, né? Agora, ele também vinculou essa promoção aí à aprovação, né, de uma série de medidas econômicas no Congresso. Então, talvez a gente possa falar um pouquinho sobre isso também. Não sei se você quer comentar. Não, eu acho que tudo isso aí passa por políticas públicas, né, efetivas, para poder realmente aumentar o grau de confiança no país. E isso tudo também é o que facilita a entrada na OCDE. Eu não descarto que o governo, voltando lá, que nos bastidores não negocie para entrar na OCDE. Eu acho que vai entrar, só não é prioridade em público, porque o PT, não necessariamente o presidente Lula, o PT julga a OCDE como o clube dos países ricos. Mas, se nós temos que recuperar a nossa nota de investimento também, a gente tem que, não precisa ser rico, mas a gente tem que ter política pública confiável, não é isso? E eu acho que é um pouco dentro dessa lógica que, essa semana, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, anunciou, segundo ele, depois de receber conselhos do Geraldo Alckmin, da Simone Tebet, e o governo já vai mandar para o Congresso, em março, ou seja, no mês que vem, aquele projeto lá para criar a nova âncora fiscal, né, que ficaria no lugar aí do teto de gastos, né? O prazo original era agosto, né, que foi o prazo aprovado naquela PEC lá da transição, né, e o governo agora está dizendo que vai encaminhar já em março. E essa semana também foi instalada na Câmara dos Deputados a comissão não, um grupo de trabalho para debater a reforma tributária, né? Então, o Arthur Lira montou lá um comitêzinho com 12 deputados, cada um de um partido diferente, e deu 90 dias aí para eles amadurecerem o debate aí sobre as propostas que estão no Congresso. Lembrando que é um grupo de trabalho, não tem nenhum poder sobre a tramitação de projetos, né? É essencialmente um grupo de debates que vai produzir um relatório no final que poderá ou não ser incorporado às propostas reais, que essas sim estão tramitando no Congresso, e que o governo ainda não indicou claramente qual será o conteúdo dessa proposta, a não ser dizer que no primeiro semestre a ideia é aprovar uma reforma sobre o consumo, os impostos sobre o consumo, e no segundo semestre uma reforma dos impostos sobre a renda, né? Então, esse é o estado atual aí da discussão fiscal no país, né? O governo também vai lembrar que tem aquelas 3 medidas provisórias aí do pacote econômico do Fernando Haddad, né, que foi anunciado lá em janeiro, e que vão caducar no comecinho de junho. Então, esse primeiro semestre também o Congresso vai discutir aí essas medidas provisórias que fazem parte aí daquele tripé, né? Então, é o pacote fiscal do Haddad, é o PL da âncora fiscal e a reforma tributária. Então, acho que a agenda econômica do Congresso, a partir de março, vai bombar, eu diria, por conta dessas três frentes aí, né?
E o interessante é que o Congresso está muito satisfeito com o ministro Haddad, porque ele é uma pessoa que conversa, ele tem um bom trânsito no legislativo e também no governo. Ele é dos próximos de Lula. Então, ele conversa com o presidente, ele tem trânsito fácil. E é uma pessoa de fácil trato também, né? Então, eu acho que ele tem condições de convencer os parlamentares do que ele quer, do que o governo quer, né? Ele não, o que o governo quer. Vamos ver como é que vai ser, como é que vão ser essas tramitações, mas eu acho que não vai ter grande dificuldade, não, você acha? Eu acho que talvez a reforma tributária, por ser Ah, uma proposta de emenda constitucional, né, talvez a negociação demore um pouco mais. Né? Mas mas o os resto, outros tópicos aí que a gente tem falado, me parece que a perspectiva é mais de que caminhe mais depressa. Né? Mas essa semana também tem o presidente Lula, que não é bobo nem nada, né, de olho na popularidade dele, anunciou uma série de bondades aí, né, então teve a medida provisória que está recriando Minha Casa Minha Vida, né? isso. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também disse que a partir de março o governo vai mandar uma outra MP para o Congresso, rebatizando o Auxílio Brasil de Bolsa Família, que por enquanto ainda não foi rebatizado, continua chamando Auxílio Brasil. Né? Então, o presidente Lula está tentando ressuscitar aí duas marcas, né, das gestões petistas, né, o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. E hoje, quer dizer, a gente está gravando esse programa na quinta-feira, finalzinho da tarde, dia 16. Hoje, dia 16, o presidente Lula também anunciou que vai elevar em maio o salário mínimo, né? Vai ter um segundo aumento do salário mínimo esse ano, em maio, vai aumentar R$ 18, de 1.302 para 1.320, e também vai aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, que vai passar a ser de 2 salários mínimos. Isso. E a ideia, segundo ele, é até o final do governo elevar essa isenção aí para R$ 5.000. Né? É. E essa semana já saiu uma pesquisa nova de popularidade do presidente Lula, a pesquisa Genial Quest, que deu aí 40% de avaliação positiva para o governo e 20% de avaliação negativa. Me chamou a atenção nessa pesquisa que tem 16% de não sabe e não respondeu, o que é também normal de acontecer no início de governo, né? Muita Você gente que ainda, vê, que mostra, né? muita gente ainda não tem opinião formada. Mas teve uma pergunta que eu achei interessante nessa pesquisa, Vera, aqui, sobre aquela questão toda que a gente debateu na semana passada, sobre a briga do Lula com o Banco Central, com o presidente do Banco Central, com a taxa de juros. Nessa pesquisa, 76% dos entrevistados disseram que o Lula está certo em forçar a redução dos juros. Né? Claro que essa não é uma posição técnica, né? Mas, enfim, mostra que para a opinião pública elas percebem a taxa de juros como algo que está realmente prejudicando, né? Talvez o consumo das famílias, etc. A gente tem duas coisas aí. Primeiro, o aumento do salário mínimo, para quem recebe, realmente é irrisório. Vai ser R$ 18, é pouca coisa. Mas, multiplicado por milhares de pessoas que recebem esse salário mínimo, o custo desses R$ 18 é muito grande. Não sou contra, mas o custo é grande. Então, a pessoa pode falar, poxa vida, mas eu merecia mais, merece mesmo, mas acontece que não dá. Realmente, isso é o que pode. E essa tinha sido uma promessa de campanha do presidente Lula, lembra? Então, ele tinha que cumprir isso de algum jeito, está cumprindo. E a outra também, que ele falou de imposto de renda, de isenção de imposto de renda, do imposto de renda, é oneroso para o país também, porque ele deixa de arrecadar de uma opção de gente, mas foi também outra promessa de campanha. Quer dizer, ele está tentando cumprir as promessas a custo do cofre público. Quer dizer, também não estou falando que ele está estourando o cofre, mas tudo isso custa dinheiro, é uma coisa que a gente tem que ver.
E aí baixar o juro nessa salada toda fica muito difícil, porque o governo precisa arrecadar. Então, se não arrecadar, não paga. Então, é Lembrando, uma. lembrando que a próxima reunião do Copom, né, que é o Comitê de Política É, Monetária do Banco Central, vai ser dia 21 de março. Então, tem uma expectativa muito grande aí sobre como que será como que o Copom vai bater o martelo na questão da taxa Selic, né? Se vai manter no patamar atual, se vai aumentar ainda mais, ou se vai reduzir. Lembrando que também que nessa reunião pode ser que já participem dois diretores novos, porque tem duas diretorias que estão os mandatos acabando agora dia 28 de fevereiro. Então, isso. se o presidente nomear e o Senado aprovar os nomes antes do dia 21, não é certo que isso vai acontecer, talvez até o mais provável seja que demore um pouco mais. Eles até já poderiam participar da próxima reunião do Copom. Mas agora já tem bandeira branca levantada entre o Banco Central e o Executivo, né, dos dois lados. Sim. O presidente do Banco Central já tem falado muito na área social, como é que favorece que o Banco Central, na verdade, só pensa no social, né? E que é um tema muito caro ao presidente Lula, e o presidente Lula hoje afirmou que ele não pode, não cabe a ele brigar com o presidente do Banco Central, mesmo que tenha sido o ex-presidente que nomeou, mas que politicamente eles pensam diferente. Tudo bem. We agree to disagree, né? Então tá tudo certo, a gente continua. Como é que é isso? A gente concorda em discordar? Alguma coisa assim, né? Bom, essa era a minha pauta dessa semana, Vera. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa ou já dar um destaque aí para. Lembrando que o nosso próximo programa vai ser só dia 1º de março, depois, na semana pós-carnaval. Bom, já que nós já estamos falando de março, então eu vou dar um destaque para o mês de março, que, aliás, muito obrigada, Rogério, pelo empréstimo aqui. O ex-presidente Bolsonaro tem dado algumas entrevistas, ele tem dado palestras em igrejas, em outras associações conservadoras, dizendo que ele volta ao Brasil. Mas para o Wall Street Journal, olha que importante, ele falou que volta em março. Agora, ele já falou que voltava no final de janeiro, também não voltou. Então, a gente também não pode escrever isso na pedra, porque não sei. Mas ele falou que volta em março porque ele quer liderar a oposição. Agora, se ele quer liderar a oposição, ele já tinha que ter voltado, porque ele está perdendo o bonde. Já tem gente que já dominou a oposição, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai continuar elegível e tudo mais. O meu destaque aí, para a gente ficar de olho no nosso radar nas próximas semanas, é a possível, talvez provável, formação de uma federação partidária nova, que juntaria o União Brasil, que é um partido que está formalmente, talvez não na prática, na base do presidente Lula, com o Progressistas, né, que apoiou o Bolsonaro na eleição passada e que é o partido do presidente da Câmara, o Arthur Lira, não é? Essa federação, se acontecer mesmo, e se cogita que o anúncio possa vir aí no comecinho de março, formaria a maior bancada na Câmara, passando o PL do Bolsonaro, e no Senado ficaria a segunda maior bancada, logo atrás do PSD. Né? Então, um jogo de xadrez interessante, porque pode ser uma maneira, não é, do Lula incorporar mais um partido aí ao governo, né? Não sei se por ministério ou de outra maneira, e conseguir, né, a tão sonhada maioria que todos os presidentes perseguem. Né? Bom, acho que é isso, né, Vera? Encerramos por hoje? Encerramos por hoje. Desejamos a todos um bom carnaval, mas antes de ir para o carnaval, o que nós vamos fazer, né, Rogério? Clicar lá, assinar o nosso canal. Clica no sininho, mandem likes, precisamos de likes. Isso. E bom carnaval. Agora pode ir para o carnaval. Bom carnaval a todos. Voltamos, se o mundo não acabar, no dia 1º de março, que é quarta-feira, que é o dia normal do nosso Empower Connect. Tchau, Vera. Tchau, pessoal. Tchau a todos.